Que o Senhor continue usando, Milton, que nessa manhã o Senhor continue falando ao seu coração, trazendo as impressões, trazendo, ó Deus, mais do Senhor, e que o Senhor possa ministrar nossas vidas, transformar nossa existência, que por meio da sua palavra possamos ver a Cristo, ser moldados nele para viver do jeito que ele espera que vivamos. Abençoa-nos, ó Deus, e abençoa o Milton. Amém. Nesse momento, em nome de Em nome Jesus. de Jesus, Senhor. Amém. Posso tirar se precisar? Pode. Tá bom. Ah, tá bom. Você quer tirar mesmo? Pode. Obrigado. Bom dia, irmãos, irmãs. Privilégio de estar aqui com vocês. Estou muito, muito feliz. Obrigado, Marcelo. Tá funcionando? Privilégio de estar aqui com vocês. O Marcelo é meu amigo, então tudo que ele falar a meu respeito desconta pela metade. Talvez mais até, porque a gente conversa todo dia. Eu e o Marcelo. Tem dia que eu converso mais com o Marcelo que com a minha esposa. Porque minha esposa trabalha numa cidade vizinha e às vezes ela sai para o trabalho, eu ainda não me levantei, que eu entro mais tarde um pouco. Ela volta do trabalho, eu ainda estou trabalhando, a gente não consegue se ver, eu já saio correndo para alguma atividade da igreja e eu passei o dia falando com o Marcelo. Você pode. Então é um privilégio estar aqui. O Marcelo de verdade é um amigo, revê o Tuta, o Alexandre, o Matumo, o Luiz, a Bia, Karina, um privilégio mesmo. E quem eu não conheço, é muito prazer. Que Deus realmente nos abençoe agora e dê dele mesmo para nós. Durante a semana, enquanto eu falava com o Marcelo, pensando no que eu poderia estar conversando com vocês, aí o Marcelo me deu uma notícia importantíssima, mega importante. Ele me falou, ele me contou que ontem teve um mega show na cidade com um dos maiores evangelistas do Brasil, que se eu falar o nome agora eu posso até ser processado, que o cara não é, enfim. E hoje ele me convida para estar aqui. Falei assim, que Marcelo, o maior evangelista do Brasil vem. Ainda cobra R$70 para sentar no cimento frio, no lugar mais longe, se é pertinho dele é mais caro. Aí você me traz domingo para falar com vocês. Eu pensei, como o sucesso é enganoso, né? E eu acho que eu queria falar com vocês sobre medidas de sucesso. Sucesso é muito enganoso na vida da gente. Às vezes a gente olha um grupo como o nosso, nessa manhã, onde um irmão nos lidera em adoração, alguém vem e divide a palavra conosco, um outro irmão ajuda a instruir as nossas crianças, e a gente fala assim, nossa, esse nem é o Milton legítimo, né? Esse é o de Mogi. Nem veio o verdadeiro. Esse deforma, solta as tiras, cadê o... Como o sucesso é enganoso, assim, como a coisa vai, como o sucesso muda também na nossa vida. À medida que a gente vai crescendo, as nossas medidas de sucesso, os nossos parâmetros de sucesso vão mudando. Quando a gente é criança, sucesso para nós ali, 4, 5 anos, é conseguir enrolar a mamãe, enrolar a nossa mãe e comer a sobremesa antes do almoço. Ganhar mais de um sorvete, sucesso, fui bem sucedido, hoje eu tive 2 sobremesas, 2 sorvetes, esse é o tipo de sucesso. A gente cresce um pouco mais, vira adolescente, aí na adolescência a medida de sucesso para nós é conseguir colar em biologia e não ser pego. Não fui pego. Sucesso absoluto. Aí a gente é jovem, e sucesso é conseguir um bom estágio. Sucesso é eu conseguir, de alguma forma, me estabelecer no mercado de trabalho que é tão difícil. A gente envelhece um pouco mais, vira adulto. Aí sucesso é a gente conseguir manter-se fiel no nosso casamento. Com tantas lutas, tanta coisa em nossa volta, isso, 31 anos de casado, 30 anos de casado, os filhos educados, como eu sou bem sucedido. Aí a gente envelhece um pouco mais, aí sucesso é não depender dos outros. Sucesso, quando a gente envelhece mais, é ninguém precisar trocar minha fralda,
é ir para um asilo com Wi-Fi. Eu tenho combinado com a Fernanda. Eu tenho combinado com a minha filha. Falei assim, filha, você pode cuidar do papai enquanto você conseguir. A hora que não conseguir mais, me leva para um asilo de Wi-Fi. Tem que ter Wi-Fi. Se tiver, eu já me considero um idoso, um velhinho de sucesso. Sucesso é muito enganoso. Sucesso engana a gente. E eu queria propor para você na manhã de hoje 3 medidas de sucesso, pensando ali na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 2. Mas eu quero te preparar para uma coisa também. Eu gostaria que você ouvisse, se você veio pensando assim, o Milton hoje vai dar uma palavra para o nosso coração, eu não consigo. Faz 30 anos que eu pastorei a mesma igreja, fui convertido ao Evangelho com 17 anos, conheci o movimento da Vineyard em 98, comecei a plantação da Vineyard, já se passa 24 anos que eu estou pastoreando a mesma igreja. A igreja cresceu, diminuiu, cresceu de novo, veio gente, chegou gente, batizei gente, casei gente, enterrei gente, mas é o mesmo grupo. Eu não consigo dar a palavra para o coração de ninguém. Nesses 30 anos, eu vou tentar trazer uma palavra para você que te traga algum tipo de compreensão, que te desafie e que de alguma maneira te mova na direção de Jesus, te mova para você ficar mais parecido com Jesus, te mova na direção daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, te mova na direção de você, com os seus dons, com os seus talentos, com o seu testemunho, com o seu tesouro, você abençoe essa comunidade, você seja instrumento nas mãos do Senhor para que essa comunidade cresça, para que esse grupo cresça, para que esse grupo prospere, para que esse grupo floresça. Não é uma palavra para o seu coração. Eu quero que você fique bem atento, fique com a sua Bíblia aberta, à medida que a gente for conversando, você vai verificando se esse negócio está certo mesmo, e eu queria que a gente saísse daqui com ideias e planos para fazer funcionar. Vamos tentar? Vamos. Então abra sua Bíblia aí, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 2. Depois, se você quiser deixar o texto aberto, pode deixar, e a gente vai compartilhar algumas coisas nesse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo número 2. Primeira Tessalonicenses 2, abre aí o seu aplicativo, sua Bíblia. Vamos lá? Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabe como fomos maltratados e o quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí, e no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Paulo está falando de um sofrimento, de uma situação que ele passou em Filipos. O que aconteceu com Paulo em Filipos? Você se lembra? Marcelo não vale, Luiz não vale. Não vale, né, gente? Os irmãos são... Paulo está em Filipos, Paulo, capítulo 16 de Atos, Paulo quer viajar para Macedônia, quer pregar o evangelho em Macedônia. E vão para Macedônia, e o Espírito não permite que ele vá para Macedônia. Ele vai para outro lugar, vai para Derbe, vai para Listra, até que chega em Filipos. Chega em Filipos, uma mulher da cidade se converte, Lídia se converte. E ela era uma pessoa muito influente, muito querida, muito amada. Começa a plantação de uma igreja, de uma comunidade cristã em Listra, através dessa irmã Lídia. Paulo está lá e Paulo fica junto com Silas, pregando o evangelho e anunciando as boas novas, e a igreja sendo plantada. E o Paulo vai com o Silas para a casa de oração, vai para o templo, vai orar todos os dias, diariamente. À medida que ele vai orar, tem uma menina que é uma pitonisa, que é uma adivinhadora, que fica desafiando Paulo, que fica falando, proferindo palavras. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4, diz o Paulo, gente, Paulo era Paulo, né? Ontem, 15 minutos conversando com o Marcelo, eu saí do espírito, fui para a carne, da carne para o osso, eu já achei que ele fosse me levar para o aeroporto. Paulo foi paciente, passou vários dias ali. Chega uma hora, o Paulo Paulo chega no seu limite. Paulo fala assim, não. E Paulo repreende aquela menina em nome de Jesus, aquele espírito maligno sai dela, a cidade se alvoroça. Porque aquela menina era patrimônio histórico da cidade. Como assim? Ela trazia adivinhações, ela trazia palavras de profecias, ela ensinava, ela falava, e vem esses meninos aí com esses tal negócio de evangelho e acaba com a nossa fonte de lucro, inclusive. Junto o tumulto, aquela galera em torno de Paulo. O que acontece com Paulo? Vai preso. Paulo vai preso junto com Silas. Meia-noite, Paulo e Silas presos. O que a gente vai fazer aqui? Essa parede linda, essa parede úmida, a gente acorrenta. Vamos cantar uns louvor.
E eles começam a louvar, as correntes sobem, toda a história você conhece. Então Paulo e Silas são maltratados. É uma passagem rápida em Filipos, mas são muito maltratados em Filipe. E aí ele está lá em Listra agora e está lembrando os irmãos. Cheguei aqui, mas antes de chegar aqui eu fui muito maltratado, gente. Mas não é porque eu fui muito maltratado, versículo número 2 ainda, que eu deixei de pregar o Evangelho com confiança em nosso Deus. E nós anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês nem de nenhum outro, ainda que como apóstolos de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês, ou melhor, fomos como uma mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Até aqui. Tem um casal lá da minha igreja, casal maravilhoso. Eu não pedi para eles se eu podia contar essa história, então faz de conta que o casal da minha igreja é a Joana e o Tiago. Então é um casal muito querido lá, a Joana e o Tiago. Casados já 10 anos, 15 anos, um casal nota 10. Nota 10, nota 10, nota 10. A Joana trabalha com o departamento infantil, dá aula para as crianças, é mãe de um menininho lá de 10, 12 anos também. Como é o nome do marido dela que eu falei, que eu já inventei? Tiago. O Tiago, no caso lá, ministra adoração junto com a gente, toca teclado, casal sensacional, sensacional, casal muito, muito, muito de Deus, casal nota 20, assim, casal bacana. Ativos, vão em grupo pequeno, generosos, hospedam gente na casa deles, participam das reuniões de oração, casal maravilhoso, de verdade, e esse casal existe, só não é esse nome, mas esse casal existe, eu estou falando aqui, tenho na mente a imagem deles. Um belo dia chega a notícia que eles vão se separar, vamos nos separar. Como assim? Como assim? A gente estava junto aí esse tempo todo, agora vem com essa notícia. Porque era a imagem daquilo que eles passavam para a gente não sabia de nada que estava acontecendo. Sucesso é um negócio enganoso. E às vezes, quem vê cara não vê coração. E às vezes a gente mede o sucesso onde ele não existe. Quando Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos de Tessalônica, ele tem algumas informações bem importantes para dar. E eu queria destacar aqui 3 coisas. Você vai perceber aí no versículo número 2 que Paulo dá uma ênfase muito grande na mensagem. Primeira coisa que o Paulo fala: nós pregamos a vocês as boas novas do Evangelho. Ele fala isso no versículo número 2. Boas novas do Evangelho. Qual é uma boa medida de sucesso para nós? O Evangelho. O Evangelho. Aí, se eu estou na minha igreja, alguém já levantaria a mão e falaria assim: mas que evangelho? Aconteceria. Porque hoje, você tem uma turma que pega o evangelho e traz para o lado de cá, que o evangelho vira uma coisa sincrética, é um sincretismo. Vira um guarda-chuva assim que vai cabendo e vai trazendo coisa, parece Nova Era na década de 90. O que é Nova Era? Era tudo era Nova Era, tudo era Nova Era. Tudo, banda era Nova Era, filme da Disney era Nova Era, CD do contrário era Nova Era, tudo, vira aquele negócio que não tem começo nem fim. De que evangelho a gente está falando? A gente está falando desse evangelho aqui, do evangelho do pode tudo, esse evangelho que às vezes você ouve alguns irmãos
inclusive reclamar, que cria no coração e na cabeça das pessoas uma hipergraça que contraria a palavra. É desse evangelho que a gente está falando? Ou a gente está falando do evangelho que fica aqui na outra ponta, onde tudo é pecado, tudo é proibido, tudo não pode? Não pode, não pode, não pode, não estão ouvindo, não pode, não pode. Não, isso aqui também não pode, não pode, gravata vermelha não pode, não. Chinelo não pode, tira esse chinelo. Não pode. De qual evangelho? A gente está falando do cara que é extremamente liberal, a gente está falando do evangelho que é extremamente legalista, a gente está falando desse meio, tal branco, tal preto, e aqui tem mais de 50 tons de cinza. De qual evangelho nós estamos falando? Eu tenho uma proposta para te fazer. Evangelho, antes de mais nada, a própria palavra significa boa nova. O Paulo usa essa palavra da boa nova do evangelho. Aliás, o evangelho é uma palavra emprestada do vocabulário romano. O que é o evangelho? É uma boa nova. Qual é o evangelho que eu quero encorajar você a ter como medida de sucesso na sua vida? A boa nova. Que boa nova? A boa nova que transforma. O evangelho, a boa nova que a gente prega, tem que ser uma boa nova de transformação. Não é a boa nova que me bestializa e nem é a boa nova que me deixa um robô, mas é a boa nova que me transforma. É a boa nova que me muda de dentro para fora. É a boa nova que me faz ficar mais parecido com Jesus. Eu quero pregar o evangelho para você. Que evangelho? O evangelho que vai trazer uma resposta para a sua vida, para que você conserte o seu casamento. Que evangelho? O evangelho que vai te trazer uma boa resposta para você ajudar a educar o seu filho que vive com o nariz enfiado no celular. Que vai ajudar você a educar o seu filho que vive nessa geração shopping center, que vai ajudar você a educar o seu filho, a sua criança que não consegue mais sair do quarto. Eu tenho uma filha de 20 anos e desde os 15, 16 anos ela mora no quarto. E eu vejo minha filha na hora de comer de vez em quando. E de vez em quando assim eu mando uma mensagem para ela: Fernando, o almoço está na mesa. A boa nova do evangelho que vai ajudar você, assim como me ajuda, a compreender o sentimento da minha filha. E a amar a minha filha e respeitar a individualidade da minha filha, sabendo que ela não pode se bestializar. Mas sabendo que eu não posso colocar em cima dela um peso que vai fazer com que ela não ame Jesus. O cuidado com a mensagem. O cuidado com o foco na mensagem. O evangelho tem que ser uma boa nova que faça com que a gente queira ficar mais perto de Jesus. Isso eu quero. Isso eu quero. Aquele evangelho ali para mim não, aquele não serve, aquele ali também não serve. Eu quero algo. Eu quero me aproximar da palavra, quero estudar a palavra e quero que essa palavra ganhe vida na minha vida, encontre morada no meu coração e produza fruto. A boa nova do evangelho. Eu quero muito encorajar você a se aproximar da palavra de Deus, permitindo que a palavra de Deus te transforme. Te transforme. Não te transforme em alguém insaciável, que não tem controle algum, e não te transforma em alguém legalista e robotizado, mas te transforma em imagem e semelhança de Jesus. E que as pessoas consigam olhar para você e falar assim: ali vai um pequeno Cristo. Porque às vezes a gente olha para um pessoal que está inseguro por aqui e fala: nossa, Jesus passou longe dali. A gente olha para essa turma daqui e fala assim: meu Deus do céu, onde está Jesus aqui? E acho que Deus olha para isso tudo e fala: onde foi que eu errei? Eu quero muito encorajar você a encontrar um evangelho e a propagar, a dividir um evangelho que transforme as vidas. Nós precisamos que o nosso discurso encontre lugar na nossa vida. E a nossa vida produza aquilo que o nosso discurso fale. Porque senão não vai funcionar. De exemplos errados, de um lado e de outro, a gente está cheio. A gente está cheio. E você deve estar cansado de ouvir pessoas, e você mesmo deve falar assim: não, para ser crente assim eu prefiro não ser. Não sei se você já usou essa frase, eu espero que ninguém use essa frase comigo.
Para ser crente assim, que nem o Milton é, eu prefiro não ser. Eu quero muito encorajar você a que a gente tenha essa preocupação com o Evangelho que muda a vida, o Evangelho que mude a vida, o Evangelho que transforme, o Evangelho que faça de nós pessoas mais generosas, o Evangelho que faça de nós pessoas mais sérias. Sabe uma coisa, eu e o Marcelo, até por conversar tanto, eu nem lembro quando foi que a gente falou sobre isso. Todo esse processo que nós passamos os 2 últimos anos, os 2 anos e meio, fez de nós pessoas tão mais áridas, tão mais frias. A impressão que dá é que o nosso coração está tão gelado, tão gelado. A impressão que dá é que a semente da palavra de Deus cai e não germina. A impressão que dá é que a gente fica assim... O que a gente tem que fazer? A gente tem que orar mais. A gente combina uma reunião de oração, o pessoal não vem. A gente tem que ter grupo pequeno. A gente não consegue. O nosso coração ficou tão frio, tão gélido. O que eu quero encorajar você, que a boa nova do Evangelho de verdade encontre morada no seu coração, produza vida na sua vida de alguma maneira. Segunda coisa que a gente vê aí no texto, versículo número 3 e 4, é a motivação. Motivação. Eu acredito e eu acho que Deus pesa as coisas olhando a nossa motivação. E aí você pode, se quiser, ler o 4, 5 e 6. Eu falei 3 e 4, mas pode ler o 5 e o 6 também. Paulo está falando de motivação. Irmãos, esses versículos, esse conjunto de versículos aí, 5 e 6, como é fácil a gente se render a essas coisas. Como é fácil a gente ter e encontrar motivação errada. Como é fácil, no meio da rotina da vida, a gente ficar igual Diótrefes. Lembra do Diótrefes, aquele cara que dava problema para Demétrio lá, quando João escreve a sua 3ª carta? João escreve a sua 3ª carta e fala assim, quando eu chegar aí, eu vou ter que sentar com o Diótrefes, porque ele está falando mal, ele está mentindo. Se Diótrefes, ele vai para as redes sociais só arrumar confusão. Só arrumar polêmica para ficar bombado no raiva. Quando eu chegar, eu vou ter que falar com ele. Como é fácil, às vezes, a gente ser seduzido por isso. Como é fácil. Pela mentira, pelo engano. Como é fácil a gente ser seduzido igual a Absalão. Lembra de Absalão, filho de Davi? Gente do céu, o que aquele menino fez? Ir para a tenda com a mulher do pai lá, e toda a história de Absalão. Mas aí a gente vai entrar num problema de família muito pior. Não, eu nunca vou ser tão ruim quanto Absalão. Olha, não se engane. Não se engane. A gente planejar uma vingança. A gente vê uma história, alguém contar uma história, a gente pensar, se fosse comigo. Passar pelo nosso coração assim, não, eu não levo desaforo para casa. Eu não sei que Bíblia a gente está lendo, né? Porque Jesus manda dar a segunda face. O Pedro lá no jardim de Getsemane quer cortar a orelha e Jesus gruda a orelha do Malco no lugar. E a gente não leva desaforo para casa. Como é fácil a gente ser seduzido por algumas coisas. Como é fácil a gente pegar, por exemplo, Ananias e Safira. Ananias e Safira, os meninos queridos da classe média, né? A igreja está lá, Atos 2 acontecendo, todo mundo vende, divide, leva, põe aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, não podemos ficar de fora. Todo mundo da igreja trocou de carro esse ano, todo mundo viajou de férias para Disney, nós não podemos ficar de fora. Só que eles não tinham nem ido para Disney nem trocado de carro, eles estavam vendendo e dando as coisas no pé dos apóstolos. Vai, Ananias e Safira, vende o terreno. Aí combina os dois lá, o casal vira e fala assim, vamos fazer assim, a gente vendeu o terreno por 100 mil. Vamos falar que a gente vendeu por 80, 20 mil a gente guarda e troca de carro no final de ano. Combinado? Combinado. Vai o Ananias levar a oferta nos pés dos apóstolos. Pá. O Espírito Santo revela, o Pedrão vira e fala assim, o Pedrão por minha conta, tá? Pedrão porque é o Pedrão, eu amo o Pedro. Outra coisa que eu combinei com a minha filha, filha, se você me der o neto um dia, quero acreditar que minha filha vai casar, vai me dar um neto, vamos chamar de Pedro. Eu estou assim em processo de convencimento. Amo. Pedro da Bíblia então. Pedro é muito igual a gente, né? Pedro é um gol a favor e 2 contra.
Aí o Pedro vira e fala assim, você vendeu o terreno por quanto? Aí o menino fala, vendi por 80 mil reais. Aí o Pedro fala assim, não, gente, que horas que Satanás entrou no seu coração para você falar uma mentira dessa? Aliás, por que você veio com uma mentira dessa? E daí, pá, cai morto. Aí o Pedro, pode levar. Leva e enterra o cara, provavelmente no quintal da igreja, não sei aonde desova cadáver naquela época, enterraram. Vem a Safira, quanto vendeu o terreno? 80. Nisso, os meninos que saíram para fazer o enterro, voltando, passando naquela porta. Aí o Pedro fala assim, foi 80? 80. Aí fala assim, tá bom, esses meninos aí acabaram de enterrar o teu marido e vão levar você também. Na hora, a menina morre. Gente, se fosse o Antigo Testamento era fácil de explicar, Novo Testamento fica difícil explicar os negócios. O que eu penso, tá? O terreno era deles? Era deles. O dinheiro era deles? Era deles. Se quisesse falar para o Pedro assim, Pedro, a gente vendeu o terreno por 100, vai ficar com 20 para trocar o carro e vai entregar 80 de oferta. O Pedro ia falar alguma coisa? Claro que não. Onde está o problema então? Opa, na mentira, no engano. É fácil a gente cair em erros assim ou não? Seja nessa história da oferta, seja em outra coisa. Diz que eu não estou agora, não posso atender o telefone. Diz que eu não estou. Diz que eu retorno. É o pastor falando assim, gente, finalmente indo, sabe o que significa nada? Que o cara vai falar mais meia hora. Essas coisinhas assim, a gente cai nisso. É muito, muito, muito fácil. É muito fácil a gente ter problemas com mensagens de bajulação. Mensagens de bajulação. Querer falar para agradar. É muito fácil em igrejas não aqui, tá? Não aqui, não com o Marcelo, não com o Luiz, não aqui. Mas é muito fácil você ver em igrejas maiores, e agora falando sério, não falei de brincadeira, falei sério mesmo. Onde determinada igreja, o camarada que é rico comete um pecado, a gente varre para debaixo do tapete. O camarada é pobre, comete um pecado, a gente disciplina o cara, vai para o banco. A gente tem um advogado, mega blaster, médico, top das galáxias. A gente vai ter uma oração agora com o nosso irmão querido, pastor, doutor. Fica bajulando o cara. Bia, vem orar para nós. Porque a Bia é a menina do projetor. Como é fácil a gente bajular. Como é fácil a gente pensar que benefício eu tenho. Sabe por que eu gosto do Marcelo? O Marcelo não consegue nenhum benefício comigo. Nem eu sou um amigo mais estragado que o Marcelo tem. E o Marcelo me ama, sabendo de todos os meus defeitos. Mas bajulação é fácil demais. Muito fácil. E sabe o que é pior? Que a gente gosta. A gente posta uma foto e fica olhando quantas pessoas deram curtida na nossa foto. E se teve pouca curtida, a gente pensa, poxa vida, o que eu fiz de errado? Bajulação, mais do que a bajulação, outro problema, a politicagem, a busca de cargo. Gente, é muito pesado, muito pesado. Sabe por quê? Porque o Paulo vira e fala, eu jamais fiz isso. Gente, jamais é tempo demais. Jamais é muito tempo. E o Paulo fala, gente, eu não fiz isso. Por quê? Por uma coisa bem simples. É muito fácil a gente fazer a coisa certa pela motivação errada. É muito fácil. É muito fácil a gente cantar pela motivação errada. É muito fácil a gente pregar pela motivação errada. É muito, muito, muito fácil você ensinar, abrir ponto de pregação, você fazer show cobrando R$70 com o maior pregador do planeta. É muito fácil você fazer pela motivação errada. É muito fácil. Muito fácil. É muito fácil, sabe por quê? Existe um tipo de santidade que é bem superficial. Então estamos aqui nós reunidos agora de manhã. Entra alguém por aquela porta e nós estamos no período de adoração, o Alê dirigindo a gente ministrando aqui, orando, a pessoa entrou ali. Ela vai entrar ali, vai ver os irmãos sentados, com os olhos fechados, automaticamente, ou ela vai vir aqui para frente para alguém orar com ela, ou ela vai sentar ali e vai fechar os olhos. Isso é automático. É o que todo mundo está fazendo.
eu vou aqui me misturar na maioria. Chegou, está todo mundo com a mão erguida, os olhos fechados, aquele ambiente, aquele clima, a parede preta, a fumaça, os raios psicodélicos na parede. Você vai fazer a mesma coisa. Isso é superficial, assim, é o espelho da água. É o que todo mundo está fazendo. Existe algo que você desce um degrauzinho nisso, que é o modus operandi. Qual é o modus operandi dessa igreja? O modus operandi é a campanha? Então eu vou participar da campanha. E a campanha de quanto? 7, 21, 40 dias, é jejum de Daniel? O que eu faço aqui? Quanto é o dízimo? 10%, 7%, 5%? O que eu tenho que dar? Qual que é o modus operandi? Qual que é o botão que eu aperto para a coisa funcionar? Aí a pessoa se adapta a isso. Aí a pessoa se adapta a dar um dinheiro, a pessoa se adapta a ir na campanha de oração, a pessoa... Está fazendo sentido? Ou eu estou viajando muito? É um modus operandi. Ele olha mais ou menos como a igreja se veste, ele se veste mais ou menos como todo mundo se veste, ele não vai aparecer aqui de terno e gravata. Por quê? Porque não é o modus operandi desse grupo. Se fosse um outro grupo, terno e gravata faria sentido. Como é que funciona? Aí o cara está lá, a pessoa está lá, e não muda a vida e nada, mas está lá. Por quê? Porque é um tipo de santidade que ela está acostumada a ver na igreja reunida. Quando Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele está falando assim: eu nunca fiz nada pela motivação errada. Tem um negócio que é a ponta de baixo do iceberg. Você sabe que se o iceberg está aqui fora, lá embaixo, lá no fundo, tem 8, 10 vezes a mais de profundidade. Paulo está falando da motivação certa. Qual é a motivação que você tem para fazer as coisas? Qual é a motivação que você tem para abrir a boca e adorar o Senhor? Qual é a motivação que você tem para dar um dinheiro em oferta, em generosidade? Qual é a motivação que você tem, aliás, para estar aqui sentado hoje, de manhã, me ouvindo? Paulo está falando de motivação legítima. Aí a gente esbarra num problema gigante, né? Qual é a medida de sucesso nesse caso? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Eu tenho que estar motivado a viver a minha vida dentro e de acordo com a vontade de Deus. Pergunto, se eu estivesse aí sentado me ouvindo, é possível? É fácil? Não. Não é fácil. É praticar, olha, é difícil. Você viver a sua vida em função da vontade de Deus para você é dificílimo. Dificílimo. Toda essa lista de coisa que eu falei, o Ananias e Safira, essa questão da bajulação, tudo isso. Se você não fica o tempo todo em tensão, a chance de você errar é enorme. É tensão. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tensão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a sua vida, quando você não está aqui, quando você está daquela porta para lá, do estacionamento para lá, na sua casa, no seu trabalho, na sua rotina diária, a sua vida tem que ser vivida em função daquilo que Deus quer. Isso significa que ou existe coisas e situações que te colocam de joelho, ou não vai funcionar. Ou existe coisas e situações que fazem você pedir perdão para quem você ofendeu, ou a coisa não vai funcionar. É tensão. Porque cair nesses erros, gente, é tão fácil. E a gente é tentado o tempo todo. E a gente tem já por natureza a nossa natureza caída, e é mais fácil fazer o errado. Nossa, como você é pessimista. Não, gente. É o que a gente vê o tempo todo. Tensão, é realmente estar ali preocupado em cumprir a vontade de Deus. Então, o Evangelho, a boa nova que muda e transforma,
a motivação, o porquê que eu estou fazendo, e finalmente, por último, os versículos aí 7 em diante, o método. Paulo vai explicar a partir do versículo número 7, o método que ele usa. O método. Qual é o método? Você se aproxima do Evangelho, o Evangelho deve transformar a vida das pessoas e a sua vida. Você tem como motivação estar no centro da vontade de Deus, cumprindo os planos de Deus para a sua vida. Aliás, tem uma história boa para contar sobre isso. Aliás, eu peço que vocês me ajudem em oração sobre isso. Domingo passado, sexta-feira passada, a gente estava lá na igreja. E aí uma jovem da igreja, uma jovem de 19 anos, ela virou para mim e falou assim, pastor, ela me chama de Milton, me chama de tio Milton. Tio Milton, tem igreja da Vineyard em Angola? Eu falei, tem igreja da Vineyard em Angola. Você tem contato com as pessoas lá? Eu falei assim, não tenho, mas eu posso conseguir. O que você está pensando? A menina de 19 anos virou para mim e falou assim, eu tenho convicção do que Deus quer para a minha vida e eu vou ser missionária. Com 19 anos. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, nossa, que legal, vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Mas olha, como a gente é idiota, né? Eu falei assim, mas olha, veja bem, não é tão simples assim. Ao invés de começar por Angola, o que você acha da gente começar ali em Piratininga, mais perto? Aí eu cheguei em casa, né? Em casa eu tenho um anjo que Deus colocou lá para cuidar da minha vida, que é minha esposa. Aí a Márcia virou para mim, a Márcia é minha esposa. A Márcia virou para mim e falou assim, escuta, essa conversa sua com a Rafaela, Rafaela é o nome legítimo dela mesmo. Essa conversa sua com a Rafaela, você se esqueceu que quando você tinha 17 anos você se converteu e antes de você completar os 18 anos você já tinha certeza da sua vocação? Que você seria pastor? Você se esqueceu disso? Que você tinha 18 anos quando você entendeu o chamado de Deus para a sua vida e agora ela com 19 anos vem te dar a notícia e você age como se você não tivesse vivido isso? Agora eu estou imaginando o almoço de hoje na casa dessa família. A menina de 19 anos sentar na frente dos pais, todos aqueles planos e projetos e projeções que os pais fazem na vida dos filhos, tudo aquilo, a faculdade, o colégio, a escola particular, o curso de inglês, o curso de natação, o curso de balé, o curso de robótica, o curso de informática, o curso do curso, o curso de culinário, tudo. A menina senta na frente do pai, a macarronada, a alface, a Coca-Cola servida. Papai, estou indo para a África ser missionária. Como seria essa notícia? Para qualquer filho nosso, na faixa etária de vocês. Pensa, filho que você criou para ser o sucesso que você não foi. Estou indo para a África. Estou indo logo ali. A minha irmã foi missionária na África, lá em Cabo Verde. Minha irmã conta, assim, uma cultura completamente diferente da nossa. A minha irmã conta que dentro da casa que ela ficava, que era um cômodo assim, pequenininho, colocaram um tapume assim, um lençol. Atrás desse lençol era o banheiro dela. Porque não era, na época que ela foi, não era comum ter banheiro dentro de casa, e a missionária que veio evangelizar a gente precisava de um banheiro dentro de casa, que era o lençol. Minha irmã na África lá, dela conta assim, Milton, tinha dias assim que a gente estava lá, e a gente não tinha o que comer. Aí alguém da vizinhança ali que estava sendo evangelizado, alguém que já tinha feito amizade com eles, levava mandioca. E eles ficavam à base de mandioca assim vários dias, enquanto durava. E eu estou com essa menina que vai conversar com os pais dela para dar a notícia que tem convicção daquilo que Deus quer para a vida dela. Qual é o método
que o Paulo fala no texto bíblico. O que ele fala do versículo 7 em diante. Gente, sabe o que vem na minha cabeça? Vem na minha cabeça Teresa de Ávila, uma mulher de oração. Vem na minha cabeça a Madre Teresa de Calcutá, que deu a vida pelos pobres. Vem na minha cabeça um camarada lá da minha cidade que chama Padre Júlio Lancelotti. Vem na minha cabeça, assim, o pastor Raimundo. Eu tinha 7, 8 anos de idade, eu me lembro do pastor Raimundo, que era um pastor que veio do norte, foi fazer evangelismo na cidade que a minha tia morava. Eu passava férias na cidade junto com o meu primo, na casa da minha tia, e eu me lembro do pastor Raimundo falando do evangelho para mim. Eu devia ter mais ou menos a idade dela, 11 anos. 10 anos, 11 anos. E eu me lembro do pastor Raimundo, assim, pastor Raimundo Nortice, assim, toda, parecia que ele tinha um terno menor do que ele. Sabe quando a pessoa cresce e a roupa vai ficando pequena? Um homem de Deus, um homem de oração, um homem com paciência. Me lembro de outro pastor, o pastor José Fernando, que ele saiu da minha cidade e hoje está aqui em São Luís do Maranhão. E ele saía para ir para a igreja, batendo de porta em porta, pegando a garotada para levar no culto da igreja, e depois levava a gente devolvendo a garotada toda. Me lembro da minha mãe hoje está com 80 anos, minha mãe tem Alzheimer, ela mora comigo e com a minha irmã, fica uma semana na casa de cada filho. A minha mãe está comigo, hoje ela não sabe nem quem eu sou mais, nem quem eu sou. Ajuda a colocar na cama, dar banho, trocar a fralda, o que você imaginar, dar comida na boca. Ela tem alguns movimentos ainda, não todos. Está lá a minha mãe, quando ela se converteu. Minha mãe foi expulsa da Universal. Minha mãe, quando se converteu, ela trazia as crianças da rua, colocava as crianças na casa, na garagem da casa dela para fazer escola bíblica dominical. Escola Bíblica Dominical. Aí hoje, que a minha mãe está nessa condição de saúde, as crianças, que hoje já são adultos e já são pais e mães, vão em casa, principalmente quando estão na casa da minha irmã, porque a maioria eram meninas ali que cresceram junto com a minha irmã caçula, ajudar a cuidar da minha mãe, fazer a unha da minha mãe. Aí um dia desses a Maiara estava lá cuidando da unha da minha mãe, a Adriana, minha irmã caçula, falou assim: escuta, mas você não vai cobrar? A menina começou a chorar. Como eu poderia cobrar qualquer coisa de tudo que sua mãe fez por mim quando eu era criança? Sabe, eu leio esses versículos do Paulo, o que passa pela minha cabeça é que o nosso método, a nossa metodologia, desde sempre, é a vida na vida. É a vida na vida, é o discipulado. É esse negócio assim que eu falo para vocês de conversar com o Marcelo todo dia, é ter alguém que a gente preste conta. É ter alguém que possa orar com a gente, é ter alguém que a gente possa confessar pecado e pedir ajuda. É gastar vida, é investir tempo. Paulo, quando ele começa ali o versículo número 8 em diante, Paulo está falando de suas situações da vida dele, onde ele fala assim: gente, eu fiz tudo que eu podia, mais do que o evangelho, eu dei a minha vida. E agora, sabe qual que é o grande problema? A gente não quer mais dar vida por ninguém. Pirão é pouco, meu prato primeiro. Estamos assim, ficamos assim. Pioramos depois da pandemia. Não queremos nos envolver, não queremos dar a nossa vida, não queremos arregaçar a manga, não queremos andar a segunda milha, não queremos nos comprometer com a pessoa, não queremos, já fiz tudo que eu podia, põe de lado esse cabra, não vou mais fazer nada, não queremos. Se nós não fizermos isso, nós vamos nos desumanizar, porque esse é o princípio bíblico, é isso que conta. É essa amizade, é a vida na vida, é a integridade, é essa caminhada junto, é esse comprometimento, é esse desejo de ajudar. Agora, não se engane, porque isso dá um trabalho. 60 dias atrás, completou 2 meses, na sexta-feira a Márcia estava falando isso comigo. 60 dias atrás, eu enterrei nós enterramos o meu cunhado, o irmão da Márcia. 47 anos de vida. Ele começou a beber com 12 anos de idade. Mas beber mesmo, não é beber socialmente, um vinho, uma cerveja, não. Beber daquelas garrafinhas de corote, assim, de ter garrafinha de corote enterrada no jardim, embaixo do vaso, assim. Sabe aquelas coisas de desenho animado? Que você ergue a planta inteira, tira o coisa de dentro e põe a planta de volta? Era desse naipe. De arrumar guarda-roupa, abrir gaveta e das garrafinhas de corote espalhadas pela casa. Desde os 12 anos de idade.
Chegou uma hora que, lógico, a conta vem, não se engane. Os últimos 8 anos a gente passou cuidando dele, dando banho, trocando fralda, levando em médico. Teve problemas de pneumonia durante o período dos últimos 2 anos. Aí na beira do hospital, assim, eu na cama lá, passando a noite com ele, rendendo, porque aí você faz rodízio, envolve a família, aquela história toda. Eu lá na cama do lado dele, ele acorda de madrugada assim, olha para mim meio torto assim, e fala assim, vamos tomar uma? Nessa situação, nessa condição. É legal gastar a noite de pé do lado de alguém debilitado por causa da bebida, que a única coisa que consegue pensar é beber de novo? Não é legal. Não é legal. Agora, sabe o que é legal? É dentro desse processo, você aproveitar momentos de lucidez e falar do Evangelho para a pessoa. Sabe o que é legal? É quando você vê uma situação dessa tão perto de você, o cara 47 anos, gente. A vida pela frente, uma filha da idade, a filha dele é 1 ano mais velha que a minha, está noiva, vai casar, enfermeira. Maravilhosa, minha sobrinha Tainá, e está lá naquela situação. Aí sabe o que acontece? Como Deus transforma as coisas? Aí eu volto no ponto número 1, que é o Evangelho que transforma. Você vê a pessoa naquela situação, aí você vê alguém na rua, aquele cara da rua deixa de ser um malandro. Aquele cara na rua vira um semelhante meu, a imagem e semelhança do Senhor, que poderia ser alguém do meu sangue. Aí eu me importo. Nós precisamos nos humanizar de novo. E o único método que a Bíblia tem é vida na vida. O método na Bíblia não é... Como é o nome do lugar lá, dos R$70? Concha acústica? Não é abrir a concha acústica, vender ingresso e fazer propaganda no rádio. E vem todo mundo. Não, gente, é vida na vida. É trabalho de formiguinha. É trabalho de formiguinha. É você pensar que tem alguém que mora no mesmo prédio que você, com a porta do outro lado, ali. E às vezes você gastou tanto tempo preocupado com as suas próprias coisas, que você não teve tempo de falar de Jesus para o seu vizinho da outra porta. E aquele cara da outra porta, ou vai ouvir alguém falar de Jesus para ele, que não foi você, que morou na frente da porta dele, ali no apartamento, 15, 20, 10 anos. Gente do céu, a metodologia é vida na vida. Sabe, eu acho assim, aquele grande e glorioso dia, com isso eu encerro de verdade, eu não vou enganar você. Que hora tem que acabar o culto? A gente nem combinou. Não combinou. Meu povo lá é mais educado, assim, o negócio vai ficando, eles vão levantando e vão embora, me larga sozinho. Graças a Deus que sou visita aqui hoje. Eu sonho, assim, de verdade, eu sonho com aquele grande e glorioso dia, onde Jesus, com os braços abertos, fala assim, vinde, bendito de meu Pai. E aí eu chego lá, ele abre a porta, me recebe na sala, a gente senta, pega aquele copo de café gostoso, e aí ele fala, e aí? Enquanto esteve lá, você pregou o meu Evangelho? Foi isso que você pregou? Você pregou aquilo que iria transformar a vida das pessoas, a minha imagem e semelhança? É isso que eu vou ser cobrado. Não é se esgotou os ingressos lá do Concha Acústica. Eu estou assim, eu peco. Gente, irmãos, olhem por mim, eu tenho um coração tão negro, eu tenho um coração tão peludo com algumas coisas, eu preciso de oração de vocês. Você consegue imaginar assim o Jesus da Bíblia com uma prancheta? Quantos CDs e DVDs a gente vendeu hoje? 15 milhões. Opa, bateu a cota. Quanto foi hoje? Quanto foi a renda? Não, nós arrecadamos. Você consegue imaginar o Jesus da Bíblia se prestando a esse papel? Essa medida de sucesso, eu não consigo imaginar. Mas eu consigo o Jesus de Nazaré, o carpinteiro, aquele dos pés empoeirados lá em Jerusalém, eu consigo ele falar assim, e aí, Bia, você pregou o Evangelho que transformava a vida das pessoas? O Evangelho que fazia elas ficarem mais parecidas comigo? E a sua motivação? O que motivou você nisso tudo, nesse processo? O que motivou você nisso tudo? E o método que você usou? Você gastou a sua vida na vida dos outros? Gente, porque não se engane, a gente vai gastar a nossa vida na vida dos outros. Você vai gastar a nossa vida na vida dos outros. Precisamos voltar a aprender a gastar a nossa vida com a vida dos outros. Porque isso dá trabalho. Os outros não vão pensar igual a gente.
Os outros não vão torcer para o time de futebol que a gente torce. Os outros não vão gostar dos mesmos pratos que a gente gosta. Vai dar trabalho quando você resolve gastar a sua vida com o outro. Mas eu consigo imaginar Deus perguntando isso para nós. Aí a hora que Ele fala tudo isso, eu falo assim, Senhor, eu fiz o melhor que eu pude. Aí a minha vontade, eu não sei se eu vou ter a cara de pau para isso, né? Mas a minha vontade é falar igual Paulo. Eu combati o bom combate, eu segui a carreira e eu guardei a fé. Que Deus nos ajude. Amém. Que Deus nos ajude com a palavra certa. Que Deus nos ajude com a motivação correta. E que Deus nos mova com a metodologia certa. O método correto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acabei, gente. Agora quem é? Glória a Deus mesmo. Eu vou. Não aguento mais, Marcelo. Você traz esse cara aí para fazer. O Senhor hoje Bia, obrigado, viu? uma mensagem com o nosso coração, no intuito de formar o nosso coração, de nos ajustar para que possamos seguir olhando para Cristo. E não é uma palavra simplesmente para o seu bem-estar, mas é um convite a uma mudança, é um convite a um ajuste. Estávamos conversando isso ontem com os homens. Não basta saber que eu tenho um problema, mas eu preciso dar passos na direção da resolução desse problema. O Senhor nos aponta o caminho e diz a motivação do seu coração não está correta. Como eu faço? Eu preciso ajustar a motivação do meu coração. Eu preciso me aprumar. Preciso olhar para Cristo. Preciso ver a minha motivação. Eu preciso retrabalhar os meus métodos. Se os meus métodos estão me jogando num outro caminho, eu já estou encerrando, se meus métodos estão me jogando num outro caminho, então eu preciso rever meus métodos. E eu acho que essa palavra é uma palavra para o nosso coração, porque nós estamos numa nova fase, num novo momento de restauração e de reconstrução. A partir da percepção de que precisamos mudar, nós precisamos dar passos. E qual seria o primeiro passo? Vida na vida. O método de Jesus. Nós precisamos uns dos outros. Falamos ontem com os homens. Você não pode ficar sozinho, porque sozinho você não vai dar conta. É a mesma coisa para a comunidade. Por isso o Senhor te trouxe para uma comunidade cristã, uma comunidade de fé. Porque aqui carregamos os fardos uns dos outros. Oramos uns pelos outros. Eu te carrego, você me carrega. Eu choro com você, você chora comigo. Eu rio com você, você sorri comigo. E a gente partilha. Esse é o método de Jesus. Trazendo gente para perto, indo buscar mais gente. Como é que eu vou buscar se eu não tenho condições de ficar de pé? Então a gente precisa rever a motivação do nosso coração. A gente precisa rever nossos métodos, para que possamos viver do jeito que o Senhor espera que a gente viva. Então responda ao Senhor no seu coração. Essa foi uma palavra para nós hoje. O Senhor, oramos aqui no começo, fala conosco. E a gente espera ouvir servo bom e fiel. Mas você pode chegar lá, será que você vai ter a cara de pau, como o Milton falou? E de repente, olhar toda a sua lista de afazeres. E ele falava assim, eu esperava tão pouco de você. Eu esperava você mais perto de mim. Eu esperava algumas coisas que estão fora da sua lista. Mas deixa a sua lista de lado, agora olha para a minha. Era essa que eu queria que você olhasse. Então, baixa os seus olhos, conversa com o Senhor, responda ao Senhor nessa manhã em oração. Agradece, fala, Deus, obrigado, porque hoje o Senhor trabalhou, falou comigo. Agora eu não quero continuar sendo e andando no caminho errado. Apruma meu coração, ajusta minhas motivações. Eu não quero vir pela motivação errada, eu não quero ir pela motivação errada, eu não quero fazer o que precisa ser feito, fazer o certo pela motivação errada, mas eu quero fazer pela motivação certa. Me ajuda a entender o seu método, a olhar para o outro, a gastar tempo com o outro, porque o Senhor cuida de mim. Me ajuda a amar o Senhor e amar o próximo. Ajuda-nos a ser igreja que o Senhor espera que a gente seja.
Esse novo tempo demanda uma nova igreja, uma igreja que não se corrompe, mas uma igreja que se humilha, que se sujeita, que busca a palavra, que ora, que entende que o caminho da espiritualidade é o caminho de Jesus, é o caminho deixado por Jesus, é o caminho que dá trabalho, que modifica nossas prioridades, que modifica, mexe com a nossa agenda, porque pede mais de nós, mas é outro método, não é o nosso método. Fala com o Senhor, pede perdão, e o Senhor está de mãos estendidas para estender para você. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração melhor do que a gente mesmo, e nós estamos aqui rendidos. Se pudéssemos imaginar uma cena, seria o sol iluminando toda a nossa existência, e não tem nada que esse sol não cubra, não tem nada, não tem sombra que ele não desfaça. Esse sol, essa luz intensa que nos enche, que nos preenche, ilumina cada recanto da nossa alma, nos convida ao relacionamento com o Senhor e com o próximo. Ajuda-nos, Senhor. Reconhecemos nossas limitações, nossa fragilidade, nossa inconstância, nossos erros, nossos métodos, mas eles são falíveis. Mas o método do Senhor não falha. O método do Senhor produz fruto, e é nele que nós queremos. Ajusta as motivações do nosso coração, ajusta no Senhor, para que sejamos eficazes e frutíferos, e sejamos o sucesso dentro daquilo que o Senhor espera. Não queremos o sucesso desse mundo, queremos, ó Deus, ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Fostes fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, amorosa, calorosa, inspiradora. Obrigado porque o Senhor não nos deixa à mercê de nós mesmos. Obrigado porque nesses encontros o Senhor nos chama e nos anima a viver mais um dia. Que possamos viver nessa graça, nessa motivação, nessa alegria, com disposição, na ação e no poder do Seu Espírito, para que dia após dia possamos olhar para o Senhor, para a Sua palavra e ajustar os nossos corações. Que a graça bendita do Senhor, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo seja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vai pensando sobre isso, vem aqui agradecer, dá um abraço apertado no Milton, e Deus te dê uma boa semana.